Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia que o Senhor fez para abençoar a sua vida. Um dia que o Espírito Santo, Ele está presente na sua vida para Ele te mostrar. A palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele morreu, Ele ressuscitou e depois de 50 dias o Espírito Santo foi enviado para você e para mim. O Espírito Santo, ele não é uma força, o Espírito Santo não é simplesmente um poder. O Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E essa pessoa, quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a palavra de Deus diz, né? Jesus falou assim: você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você se entrega para Deus, Deus, nas três formas dele agir, como Pai, como Filho e como Espírito, essa trindade, ela entra dentro de você. Mas existe um passo além disso, que é o chamado batismo no Espírito Santo. Eu já fiz um programa, se você pode procurar no nosso site, o www.saldaterrapc.com.br. Você pode procurar lá nas mensagens, tanto em áudio quanto em vídeo. Você pode procurar esse programa que fala sobre o batismo no Espírito Santo e você vai entender plenamente o que eu estou te dizendo nessa hora. Eu estou te falando que isso é um upgrade no seu relacionamento com Deus. Você precisa disso. Isso não é uma doutrina da igreja Sal da Terra, isso é uma doutrina da palavra, é um ensinamento da palavra. Todos os discípulos, todos os apóstolos, eles foram cheios, eles foram batizados no Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, eles receberam dons. Isso é o Espírito Santo quem faz. E por que eu estou te falando isso desde o início? Porque esses dias do Espírito Santo, lá na igreja, ele me ensinou algo fantástico, algo assim, precioso para a minha vida, para quem estava lá, e hoje eu quero repartir essa palavra com você, porque existe um versículo na palavra de Deus, onde muitas pessoas, eu vejo assim, usando essa palavra, esse versículo, esse princípio de uma maneira errada. Eu estou falando desse texto aqui que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já vi pessoas, o carro bateu, não, glória a Deus, todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Eu vejo pessoa perder o emprego, alguma fatalidade, algum desastre na vida, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, não estou falando que isso seja 100% errado. Existem coisas nas nossas vidas que acontecem, coisas ruins que acontecem na nossa vida, que às vezes na hora a gente não entende, mas lá na frente você fala: olha, glória a Deus, foi bom ter acontecido, agora eu entendi o propósito. Mas nós não podemos pegar todas as coisas que às vezes saem errado do nosso controle, que não saem da maneira com que nós gostaríamos que saíssem, e simplesmente jogar tudo nesse versículo e falar: não, tudo coopera. Porque senão, qual que vai ser a nossa responsabilidade? Porque esse texto aqui, ele tem duas colocações interessantes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De duas classes de pessoas. Daqueles que amam a Deus. Quem que ama a Deus? Aqui em João, se eu não estiver enganado, no capítulo 14, vai estar escrito assim. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você conhece a palavra de Deus? Você pratica a palavra de Deus? Então você pode ser considerado uma pessoa que ama a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a palavra e praticam a palavra. E tem mais uma classe de pessoas aqui, vírgula, daqueles que amam a Deus, vírgula, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais com você nesse dia. Deus, quando Ele te criou com um propósito. Ele te criou para uma finalidade específica. Você, é o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, falando sobre os dons e sobre os chamados. Você foi criado nessa terra, você foi colocado nessa terra, meu irmão, para um chamado, para cumprir um chamado, para desempenhar um chamado, para desempenhar um propósito. E Deus, o que Ele fez? Ele te capacitou para você cumprir esse chamado. Para você entender, o carro, o veículo, o automóvel, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de levar uma pessoa de um lugar para o outro.
para que o carro cumpra, desempenhe o chamado dele. Então ele tem os dons que o capacitam para isso. Ele tem roda, ele tem motor, ele tem direção, ele tem tudo aquilo que o capacita para desempenhar bem o chamado dele. Você está me acompanhando então? Você foi criado para um propósito. Você tem um chamado nessa vida. Você tem um propósito nessa vida. A Bíblia diz o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que conhecem a palavra e praticam a palavra, e daqueles que são chamados, que vivem segundo o chamado de Deus, que vivem segundo o propósito de Deus. Eu, há uns 3 anos atrás, de 3 para 4 anos atrás, eu descobri realmente o meu chamado, o propósito pelo qual Deus me criou, aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, que eu desempenhasse nessa terra. Eu já era pastor da igreja, o Sal da Terra vai completar agora, no final desse ano, 5 anos. Então, há uns 3, 4 anos atrás, eu já era pastor, já tinha me convertido, já fazia 13 anos, então 3 anos atrás, 10 anos, 9 anos atrás. E eu já exerci essa função, esse propósito de pastor, mas eu descobri que eu não era simplesmente um pastor. Eu tinha o chamado de ser o mestre da palavra. Aí você pode dizer assim, nossa, o pastor Marcelo está orgulhoso, está se enaltecendo. Não é isso. Mestre é um chamado, pastor é um chamado, apóstolo é um chamado, profeta é um chamado, evangelista é um chamado. A pessoa que sabe lidar com dinheiro e investir na obra de Deus é um chamado. A pessoa que consegue administrar a obra de Deus, toda a burocracia de uma igreja, papelada, tudo aquilo é uma obra de Deus, é um chamado de Deus. Pessoas que têm um chamado para interceder, para orar em favor de outros, isso é um chamado. Existem vários chamados na palavra de Deus. E eu descobri que o meu chamado era o de ensinar a palavra de Deus. E Deus estava, sempre me deu o discernimento, a sabedoria, o conhecimento da palavra. Me deu e eu fui atrás. Estava pronto, mas eu fui atrás. É um carro que está pronto, mas você precisa colocar gasolina nele, senão ele não anda. Eu fui atrás, eu fui encher o tanque da minha vida através da oração, através da palavra, através do conhecimento. Eu fui atrás disso. Para quê? Para que esse chamado de Deus na minha vida pudesse ser manifesto, pudesse ser compartilhado com outras pessoas. E quando eu descobri isso, foi um alívio muito grande, foi uma paz muito grande, foi um descanso muito grande. E aí, na minha vida, eu comecei a experimentar isso, eu não sabia o quê. Comecei a experimentar o quê, pastor? Eu comecei a experimentar que as coisas estavam fluindo de uma maneira melhor, mais fácil. E o que aconteceu lá na igreja? Deus começou a levantar pessoas, porque então, até eu não conhecer o meu chamado, eu queria fazer tudo. E aí acabava fazendo um tanto de coisa, mas não fazia com excelência. E aí o que aconteceu? Entenda o que eu vou te dizer. Você pega um carro, um sedã, um carro de 4 portas, e aí você quer carregar um sofá nele. Não tem jeito, ele não é uma caminhonete. Não, mas se você der um jeito, você abre o porta-mala, põe um bagageiro, você dá um jeito, você carrega, não carrega? Foi isso que eu estava tentando fazer. Eu não era um profeta, mas talvez eu quisesse profetizar. Eu não era evangelista, eu não tinha o chamado do evangelista, então eu não tinha os dons que me equipavam, me capacitavam para o chamado de evangelista, mas eu me esforçava para isso, e fazia. Mas não era isso que Deus tinha para mim. Mas em relação à palavra, eu tinha uma facilidade muito grande, eu tinha um prazer muito grande em ensinar, em aprender, em viver e praticar, e depois ensinar as pessoas a respeito disso. E isso foi trazendo o que para mim? Foi trazendo paz, foi trazendo descanso, e é sobre isso que eu quero falar com você. O que eu descobri foi que esse versículo estava sendo aplicado na minha vida, eu estava começando a desfrutar dessa verdade, porque eu já conhecia a palavra, eu já amava a Deus, porque eu conhecia a palavra e procurava e procuro praticar a palavra. E estava faltando esse outro pedacinho, essa outra face, que era conhecer o meu chamado e viver no meu chamado. Então, por isso, a minha vida começou a se tornar mais simples, mais fácil, mais agradável, mais tranquila. E eu quero que a sua vida seja assim. Eu quero que a tua vida seja uma vida boa, eu quero que a tua vida seja uma vida pacífica, eu quero que a sua vida seja uma vida de paz e uma vida que todas as coisas cooperem para o teu bem, que todas as coisas comecem a fluir na tua vida.
Eu descobri essa verdade. Eu descobri que isso era aquilo que faltava para eu viver plenamente satisfeito em Deus. Você está me acompanhando em relação a isso? E Deus me ensinou isso de uma maneira muito interessante lá na igreja. Nós estávamos um dia num culto, foi agora, sei lá, algumas semanas atrás, e eu estava falando sobre isso. E lá na igreja tem algumas coisas, né? Lá na igreja tem um ventilador, tem luz, tem caixa de som. Lá na igreja tem um aquecedor para aquecer a água do batismo. Se você não se batizou ainda, pastor, mas eu batizei quando eu era criança. Esse batismo não vale não, porque o batismo de Jesus é para quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. Entra no site da igreja, procura lá. Tem alguns programas, acho que são 2 programas falando sobre batismo. Vai te ajudar a tirar essas dúvidas, esses questionamentos no seu coração. Depois me procure lá na igreja, eu brinco, lá na igreja não falta nada para você se batizar. Se você entregar, se você crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você crer que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, lá tem roupa, tem toalha, lá tem água quente, lá tem um cabeleireiro, de verdade, não estou brincando não. Lá tem cabeleireiro para depois do batismo, seu cabelo está molhado, ele vai secar seu cabelo, ele vai assim, pastor, mas eu fiz chapinha, ele faz escova, faz tudo. Meu irmão, não te falta nada. Jesus é assim, não é? Quando Jesus é Senhor, quando Jesus é pastor, Jesus, o que começa a acontecer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E lá na igreja, um dia eu estava ensinando a respeito disso, e aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar para essas coisas, Deus começou a falar assim para mim, aí ó, é desse jeito. Aqui na igreja tem um ventilador, aqui na igreja tem um aquecedor, aqui na igreja tem uma caixa de som, aqui na igreja tem luz. A palavra de Deus diz assim, antes da palavra de Deus, o que difere um do outro é o propósito que foi criado, mas para eles serem usados é a mesma fonte. Você conecta na energia o ventilador, conecta a luz, conecta o aquecedor e conecta a caixa de som. A energia é a mesma. Só que a maneira de manifestar essa energia que vai ser diferente. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que acontece? Você liga o ventilador na tomada, ele começa a girar, começa a ventilar, começa a refrescar. Você liga o aquecedor na tomada, ele começa a aquecer e ele vai esquentar a água. Você liga a luz na tomada, ela acende e ilumina. Você liga a caixa na tomada, aquele alto-falante começa a reproduzir o som. Daqui 2 minutos nós vamos voltar e você vai entender o que você precisa fazer para você descobrir o seu chamado, para que esse versículo, todas as coisas vão começar a cooperar para a sua vida. Amém, meu irmão?